Imagine por um momento que você pudesse viajar no tempo, não para o passado ou futuro distante, mas de uma forma muito mais sutil e real. E se eu te dissesse que existe um lugar onde você literalmente envelhece mais devagar que todas as outras pessoas na Terra? Um lugar onde cada segundo que passa para você equivale a um pouquinho menos de tempo do que para quem ficou aqui embaixo? Esse lugar existe, e neste exato momento, há pessoas vivendo lá. Elas estão a mais de 400 quilômetros acima das nossas cabeças, girando ao redor do planeta, a uma velocidade de 8 quilômetros por segundo. São os astronautas da Estação Espacial Internacional, e eles estão literalmente envelhecendo mais devagar do que você que está assistindo este vídeo agora. Parece ficção científica, não é? Mas é ciência pura. E hoje você vai descobrir exatamente como isso funciona, por que acontece, e o que isso significa para o futuro da humanidade no espaço. Prepare-se para uma jornada que vai mudar completamente a forma como você enxerga o tempo, o espaço e até mesmo o processo de envelhecimento. Você sabia que quando o astronauta Scott Kelly voltou de sua missão de 1 ano no espaço, ele estava tecnicamente mais novo que seu irmão gêmeo que ficou na Terra? Não estou falando de aparência ou sensação, estou falando de tempo real, medido em frações de segundo que fazem toda a diferença no universo da física. Vamos começar com uma pergunta que pode parecer simples, mas que revolucionou nossa compreensão do universo. O que é o tempo? Durante séculos, acreditamos que o tempo era uma constante universal, que passava da mesma forma para todos, em todos os lugares. 1 segundo na Terra seria sempre igual a 1 segundo em qualquer outro lugar do cosmos. Mas então veio Albert Einstein, no início do século XX, e virou tudo de cabeça para baixo. Sua teoria da relatividade nos mostrou algo extraordinário. O tempo não é fixo. Ele pode acelerar, desacelerar e até mesmo parar, dependendo de onde você está e quão rápido você está se movendo. Isso não é apenas teoria abstrata. É realidade comprovada que afeta diretamente os astronautas que vivem na Estação Espacial Internacional. E para entender como isso funciona, precisamos mergulhar em 2 conceitos fascinantes que Einstein descobriu. Imagine o espaço-tempo como uma cama elástica gigante. Quando você coloca uma bola de bowling no centro dessa cama, ela cria uma depressão, certo? Agora, se você rolar uma bolinha de gude próxima à bola de bowling, ela vai seguir a curvatura criada pelo peso maior. É exatamente assim que a gravidade funciona no universo. Objetos massivos como planetas e estrelas dobram o tecido do espaço-tempo. E aqui está a parte incrível. Quanto mais próximo você está de um objeto massivo, mais devagar o tempo passa para você. Na Terra, estamos constantemente sendo puxados pela gravidade do nosso planeta. Mas os astronautas na Estação Espacial Internacional estão a mais de 400 quilômetros de altitude, onde a força gravitacional é ligeiramente mais fraca. Isso significa que, do ponto de vista gravitacional, o tempo deveria passar um pouquinho mais rápido para eles do que para nós aqui na superfície. Mas espere. Se o tempo passa mais rápido para eles gravitacionalmente, como eles podem estar envelhecendo mais devagar? Aqui entra a segunda peça do quebra-cabeça, e é onde a coisa fica realmente interessante. Você já ouviu falar do famoso paradoxo dos gêmeos? É uma experiência mental onde 2 irmãos gêmeos se separam. Um fica na Terra, e o outro viaja pelo espaço em uma nave que se move próximo à velocidade da luz. Quando o gêmeo viajante retorna, ele descobriria que envelheceu muito menos que seu irmão que ficou na Terra. Isso acontece porque, quanto mais rápido você se move pelo espaço, mais devagar você se move pelo tempo. É como se o universo tivesse um limite de velocidade total. Você pode se mover rápido pelo espaço ou rápido pelo tempo, mas não pelos 2 ao mesmo tempo. Os astronautas na ISS não estão viajando próximo à velocidade da luz, mas estão se movendo incrivelmente rápido, cerca de 8 km por segundo, ou aproximadamente 28.800 km por hora.
eles completam uma órbita inteira ao redor da Terra a cada 90 minutos. Essa velocidade extrema faz com que o tempo passe mais devagar para eles em relação a nós aqui na Terra. Agora temos dois efeitos acontecendo simultaneamente com os astronautas. Primeiro, o efeito gravitacional. Como eles estão mais longe do centro da Terra, onde a gravidade é mais fraca, o tempo deveria passar mais rápido para eles. Segundo, o efeito da velocidade. Como eles estão se movendo extremamente rápido, o tempo deveria passar mais devagar para eles. Qual dos dois vence? A resposta é fascinante. O efeito da velocidade é mais forte. Isso significa que o resultado final é que os astronautas realmente envelhecem mais devagar do que nós aqui na Terra. Mas quanto mais devagar? Aqui estão os números que vão te surpreender. Quando falamos de diferenças no tempo, estamos lidando com frações minúsculas, mas que são perfeitamente mensuráveis com nossos instrumentos modernos. Um astronauta que passa 6 meses na Estação Espacial Internacional envelhece aproximadamente 0,05 segundos a menos do que se tivesse ficado na Terra. Pode parecer insignificante, mas pense no que isso representa. É a prova concreta de que o tempo realmente não é uma constante universal. É a confirmação de que Einstein estava certo quando disse que o tempo é relativo. O caso mais famoso é o do astronauta Scott Kelly, que passou 340 dias consecutivos na ISS entre 2015 e 2016. Quando ele retornou à Terra, estava tecnicamente 0,01 segundos mais novo que seu irmão gêmeo Mark Kelly, que permaneceu na Terra durante todo esse período. 10 milésimos de segundo podem não parecer muito, mas representam uma diferença real e mensurável no fluxo do tempo. Mas a história dos irmãos Kelly vai muito além dos números. Scott Kelly participou do famoso Estudo dos Gêmeos da NASA, onde ele e seu irmão Mark foram monitorados intensivamente antes, durante e depois da missão espacial. Os pesquisadores coletaram amostras de sangue, saliva e fezes, realizaram exames médicos detalhados e até mesmo analisaram mudanças no DNA dos dois irmãos. Os resultados foram fascinantes e às vezes surpreendentes. Enquanto Scott estava no espaço, seus telômeros, as estruturas protetoras nas pontas dos cromossomos que normalmente encurtam com a idade, na verdade ficaram mais longos. Isso foi completamente inesperado, já que os cientistas esperavam que eles encurtassem devido ao estresse da vida espacial. Mais recentemente, o astronauta Mark Vande Hey quebrou o recorde americano de permanência contínua no espaço, ficando 355 dias na ISS. Isso significa que ele retornou à Terra aproximadamente 0,01 segundos mais jovem do que estaria se tivesse permanecido no planeta durante todo esse período. Mas além da diferença temporal, Vande Hey também passou por mudanças físicas significativas, incluindo perda de densidade óssea e massa muscular. A astronauta Christina Koch também merece destaque. Ela detém o recorde de voo espacial mais longo por uma mulher, com 328 dias na ISS. Durante sua missão, ela participou de múltiplas caminhadas espaciais e experimentos científicos, tudo enquanto experimentava os efeitos da dilatação temporal. Cada um desses astronautas não apenas contribuiu para nossa compreensão dos efeitos temporais do espaço, mas também serviu como cobaia humana para entendermos como o corpo se adapta à vida fora da Terra. Seus sacrifícios e dedicação estão pavimentando o caminho para futuras missões de longa duração, incluindo eventuais viagens para Marte. Mas aqui está onde a história fica ainda mais interessante e complexa. Embora os astronautas envelheçam mais devagar do ponto de vista temporal, seus corpos passam por mudanças que se assemelham ao envelhecimento acelerado. A microgravidade do espaço cria um ambiente único onde o corpo humano não precisa lutar constantemente contra a força da gravidade. Isso pode soar como algo bom, mas na verdade cria uma série de desafios para a saúde dos astronautas. Sem a resistência constante da gravidade, os músculos começam a atrofiar rapidamente.
os ossos perdem densidade mineral a uma taxa de aproximadamente 1% a 1,5% por mês. Uma velocidade muito mais rápida do que o envelhecimento natural na Terra. O sistema cardiovascular também se adapta ao ambiente de microgravidade, e não necessariamente de forma positiva. Estudos mostram que o coração, os vasos sanguíneos, os ossos e os músculos se deterioram até 10 vezes mais rápido no espaço do que envelheceriam naturalmente na Terra. É como se o corpo estivesse passando por um processo de envelhecimento acelerado, mesmo que o tempo esteja passando mais devagar. Essa descoberta tem implicações enormes para o futuro da exploração espacial. Quando pensamos em missões para Marte, que levariam pelo menos 6 meses só para chegar lá, precisamos considerar tanto os efeitos temporais quanto os efeitos físicos da vida no espaço. Uma viagem de ida e volta para Marte poderia durar 2 anos ou mais. Durante esse tempo, os astronautas estariam tecnicamente envelhecendo mais devagar do que as pessoas na Terra, mas seus corpos estariam passando por mudanças significativas devido à exposição prolongada à microgravidade e à radiação espacial. Os cientistas estão trabalhando intensivamente para desenvolver contramedidas para esses efeitos. Exercícios especializados, medicamentos e até mesmo a criação de gravidade artificial através de rotação são algumas das soluções sendo estudadas. Para medir essas diferenças minúsculas no tempo, os cientistas usam os instrumentos mais precisos que temos, os relógios atômicos. Esses dispositivos são tão precisos que podem medir diferenças de tempo na ordem de bilionésimos de segundo. Para você ter uma ideia da precisão, um relógio atômico moderno perderia apenas 1 segundo a cada 100 milhões de anos. Mas como exatamente esses relógios funcionam? Eles usam as vibrações naturais dos átomos como um metrônomo cósmico. Quando um átomo de césio é estimulado por micro-ondas de uma frequência específica, ele vibra exatamente 9.192.631.770 vezes por segundo. Essa frequência é tão estável que foi escolhida como a definição oficial do segundo. Experimentos já foram realizados, onde relógios atômicos idênticos foram colocados em órbita e mantidos na Terra. O mais famoso desses experimentos foi realizado em 1971 pelos físicos Raffelli e Keating, que voaram relógios atômicos ao redor do mundo em aviões comerciais. Quando os relógios retornaram, eles mostravam exatamente as diferenças de tempo previstas pela teoria da relatividade de Einstein. Mais recentemente, experimentos similares foram feitos com a Estação Espacial Internacional. Relógios atômicos a bordo da ISS são constantemente comparados com relógios idênticos na Terra, e as diferenças medidas confirmam as previsões relativísticas com precisão impressionante. Esses experimentos não são apenas curiosidades científicas. Eles têm aplicações práticas importantes que afetam sua vida todos os dias. O sistema GPS que usamos em nossos smartphones depende completamente de correções relativísticas para funcionar corretamente. Os satélites GPS estão se movendo rapidamente em órbita, a aproximadamente 14.000 km por hora, e experimentam tanto a dilatação gravitacional quanto a dilatação por velocidade do tempo. Sem levar esses efeitos em conta, o GPS acumularia erros de aproximadamente 10 km por dia. Isso significa que, sem a teoria da relatividade de Einstein, você nunca conseguiria encontrar aquele restaurante novo que está procurando. Ou pior, poderia acabar completamente perdido tentando chegar em casa. A pesquisa sobre os efeitos do tempo no espaço está apenas começando. Cientistas estão usando a Estação Espacial Internacional como um laboratório único para estudar não apenas os efeitos temporais, mas também como a microgravidade afeta o envelhecimento celular. Experimentos recentes enviaram células humanas para a ISS para observar como elas envelhecem em microgravidade comparado com células idênticas mantidas na Terra. Os resultados estão ajudando os pesquisadores a entender melhor os mecanismos fundamentais do envelhecimento
e podem levar a descobertas que beneficiem não apenas os astronautas, mas todas as pessoas aqui na Terra. Conforme nos aventuramos mais longe no sistema solar, esses efeitos se tornarão ainda mais pronunciados. Em uma viagem para as luas de Júpiter ou Saturno, os astronautas experimentariam diferenças temporais ainda maiores devido às distâncias envolvidas e às velocidades necessárias para chegar lá. Imagine uma missão para a Próxima Centauri, a estrela mais próxima do nosso sistema solar. Se conseguíssemos desenvolver uma nave capaz de viajar a 10% da velocidade da luz, uma viagem de ida levaria mais de 40 anos. Mas, devido à dilatação temporal, os astronautas a bordo experimentariam uma viagem ligeiramente mais curta do que as pessoas na Terra mediriam. Agora que você entende a ciência por trás do fenômeno, deixe-me compartilhar algumas curiosidades que vão te deixar ainda mais impressionado com a complexidade do tempo no espaço. Primeiro, você sabia que os astronautas na ISS veem 16 nascer e pôr do sol todos os dias? Isso mesmo, eles experimentam 16 ciclos completos de dia e noite a cada 24 horas terrestres. Imagine como isso afeta a percepção subjetiva do tempo, mesmo que o tempo físico esteja passando mais devagar para eles. Outra curiosidade interessante: quando os astronautas olham para a Terra da ISS, eles estão literalmente olhando para o passado. Não no sentido relativístico, mas porque a luz leva tempo para viajar. Embora seja uma fração minúscula de segundo, a luz que eles veem da Terra é ligeiramente mais antiga do que o momento presente na superfície do planeta. E aqui está algo que pode te surpreender. Os efeitos da dilatação temporal não são uniformes em toda a ISS. A estação espacial é grande o suficiente que diferentes partes dela experimentam ligeiramente diferentes efeitos gravitacionais. A diferença é minúscula, mas tecnicamente, um astronauta na parte da frente da ISS, na direção do movimento orbital, envelhece de forma ligeiramente diferente de um astronauta na parte de trás. Você também pode estar se perguntando: e quanto aos astronautas que foram à Lua? As missões Apollo experimentaram efeitos temporais ainda mais interessantes. Durante a viagem para a Lua, os astronautas estavam se movendo muito mais rápido que os da ISS, cerca de 11 km por segundo durante partes da jornada. Além disso, quando estavam na superfície lunar, eles estavam em um campo gravitacional muito mais fraco que o da Terra. O resultado? Os astronautas das missões Apollo envelheceram ligeiramente mais devagar que as pessoas na Terra durante suas viagens, mas o efeito foi diferente do que experimentam os astronautas da ISS, devido às diferentes velocidades e campos gravitacionais envolvidos. Você pode estar se perguntando: isso é fascinante, mas como isso afeta minha vida aqui na Terra? A resposta pode te surpreender. Os efeitos relativísticos não são apenas curiosidades do espaço. Eles estão acontecendo ao nosso redor o tempo todo, apenas em escalas muito menores. Quando você sobe em um avião e voa a 900 km por hora, a 10 mil metros de altitude, você está experimentando tanto a dilatação gravitacional, você está mais longe do centro da Terra, quanto a dilatação por velocidade. Você está se movendo mais rápido que as pessoas no solo. A diferença é minúscula, nanosegundos, mas é real e mensurável. Até mesmo quando você sobe uma escada, está se movendo para uma região onde a gravidade é ligeiramente mais fraca e o tempo passa um pouquinho mais rápido para você. Claro, essas diferenças são tão pequenas que são completamente imperceptíveis na vida cotidiana. Mas elas demonstram que vivemos em um universo onde o tempo é verdadeiramente relativo. A descoberta de que o tempo não é constante revolucionou nossa compreensão do universo. Ela abriu portas para conceitos como buracos negros, onde o tempo pode praticamente parar, e para a possibilidade teórica de viagem no tempo. Perto de um buraco negro, os efeitos da dilatação temporal se tornam extremos. No filme Interestelar, há uma cena onde os personagens visitam um planeta próximo a um buraco negro, e 1 hora no planeta equivale a 7 anos na Terra.
Embora seja ficção, a ciência por trás é sólida. É uma extrapolação dramática dos mesmos princípios que fazem os astronautas envelhecerem mais devagar. À medida que a humanidade se prepara para se tornar uma espécie multiplanetária, entender esses efeitos temporais se torna cada vez mais importante. Famílias podem ser separadas por anos ou décadas durante missões espaciais, e as diferenças temporais, embora pequenas, podem se acumular ao longo do tempo. Imagine um cenário futuro onde algumas pessoas vivem permanentemente em Marte, outras em estações espaciais orbitando diferentes planetas, e outras permanecem na Terra. Cada grupo estaria experimentando o tempo de forma ligeiramente diferente, criando desafios únicos para comunicação, coordenação e até mesmo relacionamentos pessoais. O que torna essa descoberta ainda mais impressionante é que ela começou como uma teoria puramente matemática na mente de Einstein, mais de um século atrás. Ele nunca poderia ter imaginado que suas equações seriam testadas por astronautas orbitando a Terra em uma estação espacial. Isso demonstra a beleza e o poder da ciência. Uma teoria desenvolvida para explicar observações astronômicas distantes acabou tendo aplicações práticas que afetam nossa vida cotidiana, desde o GPS em nossos telefones até a compreensão de como proteger a saúde dos astronautas. Cada vez que você olhar para o céu noturno e vir a Estação Espacial Internacional passando como um ponto brilhante, lembre-se de que as pessoas a bordo estão vivendo uma experiência temporal ligeiramente diferente da sua. Elas estão literalmente viajando através do tempo de uma forma que nossos ancestrais só poderiam sonhar. E quem sabe, talvez um dia, quando a tecnologia avançar o suficiente, você mesmo possa experimentar esses efeitos temporais em primeira pessoa. Até lá, podemos nos maravilhar com o fato de que vivemos em um universo onde o tempo é uma dimensão flexível, moldada pela gravidade e pela velocidade, e onde os astronautas corajosos que exploram o cosmos estão literalmente envelhecendo mais devagar que o resto de nós. Então, aí está a resposta para a nossa pergunta inicial. Os astronautas realmente envelhecem mais devagar no espaço, e agora você sabe exatamente por quê. É uma combinação fascinante da dilatação gravitacional do tempo e da dilatação por velocidade, onde o efeito da velocidade vence, fazendo com que o tempo passe mais devagar para quem está orbitando nosso planeta a 8 km por segundo. Embora as diferenças sejam medidas em frações de segundo, elas representam uma prova concreta de que vivemos em um universo muito mais estranho e maravilhoso do que nossa intuição cotidiana sugere. O tempo não é uma constante universal, ele é relativo, flexível e pode ser moldado pela gravidade e pela velocidade. Essa descoberta não é apenas uma curiosidade científica. Ela tem implicações profundas para o futuro da exploração espacial, para nossa compreensão do universo e até mesmo para tecnologias que usamos todos os dias, como o GPS. Se este vídeo te fez ver o tempo de uma forma completamente nova, deixa aquele like para me ajudar a continuar trazendo conteúdo científico fascinante como este. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque temos muito mais mistérios do universo para explorar juntos. Até a próxima! E lembra, toda vez que você olhar para o céu e ver a ISS passando, você estará vendo pessoas que estão literalmente viajando através do tempo. Que incrível é isso! Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.